Imagina que o mundo está sendo destruído novamente, e você é o protagonista, mas infelizmente acabou de se esbarrar com um boy selvagem logo no início, e mesmo achando ela linda e percebendo que ela tem um chicote na mão, você sabe que não importa o que aconteça, você está condenado, e esse seria o fim da sua história, e você poderia pular para os créditos. Opa! Bom, a obra começa com o prota achando que tudo isso começou naquele exato momento, onde uma janela pede para o prota completar o personagem dele. O nome do prota é Xiaoyi e é um estudante de 21 anos, e o prota pensa que isso é, e naquele ano, um jogo chamado A Vontade da Terra veio para o mundo real, e monstros e NPCs de diferentes grupos chegaram juntos, e o mundo estava em perigo, mas felizmente todos os humanos se tornaram jogadores, e todos começaram como noobs, e obtiveram poderes para lutar contra os monstros, exceto o prota, e vemos o prota animado escolhendo o nome dele, a raça e a classe, porém a janela não tinha resposta, e o prota não soube o que fazer, e um estudante universitário comum, que não poderia ser mais comum, enfrentou um evento extraordinário em um momento chave, e a janela diz que a criação de personagem falhou, e que o prota está saindo do sistema, e o prota pergunta o que, e grita para não sair do nada, e o prota nota que está fora do sistema, e o prota sem esperança de GG. Já em outro lugar, o prota percebe que não conseguia equipar itens, e o prota toma vários avisos que ele não pode equipar o galho que ele estava com ele na mão, e o prota também não conseguiu obter experiência ou subir de nível, mesmo depois de fazer quase 3.000 flexões, e o prota nem mesmo conseguia abrir o próprio painel de atributos, e que um ser humano normal não pode sobreviver neste perigoso mundo de jogo. Portanto, o prota se sente desesperado, e o sistema zoa o prota, dizendo que pena que o prota morreu virgem, e o prota pergunta se o sistema vai usar uma piada tão velha, e o prota rapidamente se alegra, e o prota está no estilo casual dele, e o prota diz que isso não pode ser evitado, e que ele vai encontrar um lugar seguro para se esconder, e descobrir como sobreviver, e que felizmente o inventário dele não está quebrado, e que há apenas algumas poções para novatos, e que na situação dele ele precisa ir para uma zona segura, e que agora ele vai se unir com outros jogadores ao redor dele primeiro, e várias pessoas ao fundo olham para o céu, e o sistema manda o prota olhar para o céu, e o prota se vira e se pergunta o que é, e algo como se fosse um meteoro cai ali, e gera uma grande explosão, e o homem longe dali diz que finalmente chegou, o apocalipse, e o que caiu ali começa a se levantar, e o prota se pergunta se aquilo é um boss selvagem, e vemos que ela começa a ganhar forma, e ela é a líder dos reis celestiais, e o seu nome é Belial, e ela se encontra no nível 97, e é da raça demônio, e líder demônio de classe S, e ela se pergunta se é ali que é o lugar para onde o Lorde Demônio descerá no sonho profético, e o prota se pergunta se é um monstro de classe S, e que não pode ser, e que isso é muito relevador, e o prota tira uma foto dela, enquanto faz uma carinha de safadinho, e ela começa a procurar, e ela diz que reconhece isso, e que está ali com certeza, e ela diz que vai esperar o Lorde Demônio descer ali, e que ela desenhou o Lorde Demônio que apareceu no sonho profético, e ela olha para o desenho, que se assemelha ao prota, e ela diz que o rosto é lindo, toda emocionada e apaixonada, e diz que não pode esperar para ver o Lorde Demônio, mas que essas pessoas indesejadas estão bloqueando a visão dela, e várias pessoas a cercam, e diz um monstro, e o outro pergunta como isso foi acontecer, e que um boss apareceu bem quando eles começaram, e ela pergunta se isso é realmente lamentável, e ela ativa uma skill Território Absoluto de nível 27, que joga todos para longe e os explodem no ar, e essa skill causa um efeito de morte instantânea para todos seres vivos que esteja 10 níveis abaixo dela, dentro da área dela, e o prota fica em choque e sem entender o que aconteceu, e ela diz que agora sim, e como que não pode haver um tapete no lugar onde o Lorde Demônio irá descer, e o prota atrás da pedra, e tremendo de medo, pensa que ele precisa fugir, e ela nota a presença do prota, e ela pergunta quem está ali, e se conseguiu sobreviver ao ataque de agora, e o prota em lágrimas sente a vida dele passando diante dos olhos dele, e o prota pensa que essa não, e nesse instante um ataque passa pelo prota, e vem deixando um enorme rastro por onde passa, e o prota pergunta o que é isso, e a mulher se choca e diz que este é ataque, e ela rapidamente se esquiva, e depois de desviar, ela diz que é o Roland, e ele aparece na frente dela, e diz que ela ainda é tão temperamental, e ela com raiva pergunta se ele tem o direito de dizer isso enquanto destrói o chão logo de início, e Roland diz para ela não ser tão violenta, e ele é nível 101, e é um sumo sacerdote, o mais forte da humanidade, e o título dele é a esperança da humanidade, e ela pergunta o porquê ele está ali, e ele diz que obviamente ele está ali para proteger o recém-nascido Lorde Demônio, mas que embora a profecia o tenha mostrado a cena, e ele não tem certeza se é esse lugar, e ele observa o local, e diz que sem dúvidas é ali, e Belial com raiva diz que nunca permitiria que ele tenha pensamento sobre o Lorde Demônio deles, e ela parte com tudo pra cima dele, e desfere uma chicotada nele,
dele, mas ele com facilidade defende com os braços e os dois se encaram, e ela se prepara para outro ataque, só que o desenho dela cai, e Roland desvia do ataque dela, que faz uma rachadura na terra, e Roland já usa a skill dele, e invoca uma espada de level 85, e seu nome é Marca do Limite Sagrado, e tem um atributo lendário, e seu ataque é de 602, sua chance de golpe crítico é de 139, uns 5,4%, e sua vida é de 8.982, e enquanto os dois lutam, o Prota com medo atrás da pedra se pergunta quem ele é, e aonde ele está, e que ele está com tanto medo, e o Prota começa a suar, e fica pálido, e Belial fica com a vida baixa, e ela pergunta se Roland acha que isso pode a derrotar, e ela enquanto recupera a vida e fica mais forte, diz que já pode imaginar quando ela encontrar o Lorde Demônio em breve, e o sistema dá um aviso de que o boss Belial estava com 10% de vida, e está entrando na fase 2, e o poder de ataque dela é aumentado em 20%, e está incontrolável agora, e ela se prepara e salta com tudo em direção ao Roland, e diz para ele morrer, enquanto ela prepara um ataque com tudo, e o Roland pensa que ela é maluca, e que se isso pegar nele, ele estará ferrado, e ele pensa que terá que recorrer a essa tática, e ele pega um papel em seu casaco, e quando ela está quase acertando ele, ele mostra a foto, e ela rapidamente perde toda a ira, e diz que isso é o Lorde Demônio, e ela fica toda perdida pelo desenho, e o Roland pegou durante a batalha, quando voou dos peitos dela, e ele rapidamente dá um soco na cara dela, que faz-a voar longe dali, e vai até o Prota, na qual nota que ela caiu praticamente ao seu lado, e o Prota em pânico total se pergunta o que está acontecendo, e ela começa a se levantar, e nota que o desenho rasgou bem na parte do rosto, e ela já grita dizendo Lorde Demônio, e ela diz para o Roland que como sacerdote, ele realmente usa truques tão vergonhosos, e fica tirando vantagem dos sentimentos puros dela sobre o Lorde Demônio, e já de pé, ela diz que ele também modificou o rosto do Lorde Demônio, e já toda em ira, ela fala o rosto do Lorde Demônio, e ela olha para o Prota, que instantaneamente envelhece e murcha, e ela rapidamente sai do estado irado, e vai para o apaixonado, e nota que é o rosto do Lorde Demônio, e mesmo que a aparência do Prota tenha ficado assim, ela ainda pode reconhecê-lo, e ela diz que estava esperando pelo Prota, e que finalmente Lorde e o Roland lançam um ataque na hora, que a corta no meio diante do Prota, e o sangue cai no rosto do Prota, que entra em pânico, e a alma do Prota sai do corpo dele, e Roland diz que pronto, e enquanto o Prota está desmaiado, Roland diz que ela é digna de ser um dos 7 reis da raça demoníaca, e que ela até o forçou a uma situação perigosa, e a vida dele estava quase no final, e ele diz que isso não importa, e contando que ele monte uma armadilha, quando o Rei Demônio chegar, no momento em que ele pisar na armadilha, ele poderá o matar nesse momento, e que se for o nível inicial do Rei Demônio, não deverá ter problema, e ele começa a se virar, e ele diz que aliás, o local específico deve ser, e ele fica em silêncio ao ver o Prota, e o rosto dele fica pálido, e ele fica em completo choque, e começa a gaguejar, e pergunta se é o Rei Demônio, e quando que ele chegou, e se ele ficou atrás dele silenciosamente, e o Roland ativa a skill de percepção, nível 23, mas ela falha, e ele usa a ativação de skill, que aprimora as skills dele para o nível 39, e aumenta o nível da próxima habilidade para o nível 39, e ele ativa a skill percepção novamente, só que agora ela está nível 39, e a percepção é bem sucedida, e ela não consegue saber o nível do Prota, e que a vida está além do limite, e que não foi detectável, e os status do Prota estão indetectável, e o título do Prota é Destruidor, e ele se pergunta se é um nível de 4 dígitos, e como isso é possível, e que nessa situação, mesmo que ele estivesse no estado perfeito, ele não conseguiria vencê-lo, e ele está aterrorizado, mesmo sendo um level 101, e ele pensa se o plano do Prota era deixar o subordinado dele e ele lutarem um contra um, e o espancar até a cara dele afundar, e por fim arrancar a cabeça dele fácil, e ele pensa o quão astuto, traiçoeiro e cruel ao extremo esse demônio é, e nesse momento o Roland lembra que a missão dele é guiar os próximos jogadores a crescer e finalmente lutar com eles para derrotar o demônio e salvar o mundo, e que ele é a esperança da humanidade, e ele todo murcho diz que um flashback passou pela mente dele, e nessa hora o Prota se levanta e limpa a boca, e Roland pensa que acabou, e ele começa a imaginar o Prota usando uma skill, e imagina o Prota chamar ele de humano estúpido, e como ousa machucar o subordinado dele, e Roland pensa que o Prota realmente ficou irritado, e que o mundo vai ser destruído, só que na verdade o Prota pega uma poção e oferece a ele, e Roland fica sem entender, e essa poção é de vida para novatos, e que restaura 50 pontos de vida, e Roland com extremo medo fica sem entender essa ação do Prota, e o Prota diz que a vida dele está muito baixa, mas que ele tem isso, e o Prota pergunta se ele não se importa e se quer beber, e o Prota é o demônio ignorante de sua própria identidade. Em outro lugar, uma pessoa diz que a área de fusão da Terra e do mundo deles já atingiram 30% da área da superfície
superfície terrestre, e os humanos na Terra despertaram com sucesso como jogadores, e começaram a lutar contra monstros, e que eles só têm que continuar seguindo o plano. E o outro cara diz que muito bem, e que ajudar os jogadores a crescer é o trabalho deles como NPC, e ele pergunta como está indo o lado do Roland, e o outro diz que o chefão que levou ao nascimento do Rei Demônio foi morto, e que desde que eles eliminem o recém-nascido Rei Demônio a seguir, eles podem vencer isso com facilidade, e que ele confiou no Mestre Roland, e que o outro homem não precisará se preocupar com nada, e o outro fala como esperado do Roland, e que ele foi capaz de criar uma tática de ataque tão inteligente e fazê-la sem problemas, e que é verdadeiramente digno do nome Esperança da Humanidade. E vemos que o Roland pensa que quer morrer, e o Prota e o Roland se encaram, e o Prota pergunta se ele não vai beber, e o Roland pensa o que o Prota está falando, e ele se pergunta se o Prota está procurando por vingança pelos homens dele, e ele imagina que a poção deve ser um veneno, e que o Prota pode facilmente o eliminar, mas o Prota quer que ele beba esse veneno, e ele pensa que deve ser para não deixar ele morrer tão facilmente, e ele imagina o Prota dizendo para ele lutar em agonia, e só então ele poderá morrer, e o Prota o chama de verme, e ele pensa que Rei Demônio é desprezível, e de volta à realidade, ele pensa que definitivamente morrerá se recusar, e ele pensa que se agir ignorante, talvez haja uma chance de sobreviver, e ele aumenta a resistência ao veneno nível 8, usa o acréscimo de vida nível 11, aumenta a defesa mágica para o nível 9, aumenta o aprimoramento de atributo nível 10 e aumenta o aprimoramento de sorte de alto nível para o nível 14, e ele pega a poção e depois de usar, ele recupera 50 de vida, como o Prota tinha dito antes, e ele se pergunta se era apenas uma poção normal para iniciante, e o Prota pede desculpa e que ele só tinha isso na mochila, e ele diz para o Prota que o Prota o assustou muito, e ele em pensamento xinga o Prota, e diz como que o Prota ousa enganar, e o Prota diz que ele pelo menos conseguiu escapar da morte, e ele diz que o Prota está certo, e ele pergunta ao Prota o que o Prota quer, e o Prota diz que na verdade tem uma coisa para perguntar a ele, e ele nervoso já fica em posição de combate, e o Prota pergunta como que ele chega na zona segura para iniciante mais próxima, e o Roland se pergunta sobre a zona segura, e o Prota diz que é um lugar onde jogadores de baixo nível com habilidade de luta fraca podem praticar lentamente, e o Roland pensa que é isso que o Prota está planejando, e que as zonas seguras têm aventureiros recém-despertados que irão derrotá-lo no futuro, e que o Prota deve querer eliminá-los enquanto eles ainda estão fracos, e que é realmente uma jogada desprezível, e ele em pensamento pergunta se o Prota acha que ele vai vendê-los para sobreviver, e ele pensa que esqueça, e que é melhor se salvar primeiro, afinal ele é a esperança insubstituível da humanidade, e o Prota o agradece e o chama de irmãozão, e que ele é um cara bom, e Roland acena para o Prota, e ao se virar, ele percebe que o Prota é um maldito, e que espere até ele voltar à zona segura, e constatar os superiores, e que essa é a chance para eliminar o Prota, e nessa hora um monstro aparece, e o Roland rapidamente saca a arma dele, e o elimina com facilidade, e o Prota pensa que é um monstro, e o Roland olha para trás, e pensa que faz muito tempo, e vários vanguarda demônios destrutivos de nível 42 aparecem, e o Roland já vai eliminando eles, um por um, e ele dá 3 combos demoníaco e um perfect, e o Prota fala que mesmo que ele esteja de vida baixa, ele ainda é capaz de lidar com os monstros de alto nível, e o Roland usa uma habilidade de rank B, golpe redemoinho. E nessa hora, um monstro aparece atrás do Prota, e o Prota fica desesperado, e o Roland foca a atenção dele no Prota, e ele se pergunta se o Prota vai fazer algum movimento, e que se fizer, ele será capaz de reunir informações sobre o combate do Prota, e o Prota se joga ajoelhado ao pé do Roland, e pede para ele o salvar, e o monstro vai para cima do Roland, e ele o corta por completo, e usa a skill da espada explosiva nível 8, e o monstro explode, e o Roland pensa que a atuação péssima do Prota, e que não importa o quão cruel seja o ataque do monstro, e que o Prota nunca faz um movimento, e o Prota está revelando sua forte confiança do fundo do coração, e Roland pensa que mesmo que o Prota possua uma força absoluta, o Prota ainda não percebeu que ele é quem está destinado a eliminar o Prota, e o Prota pensa que ele é tão legal, e o Roland pensa que parece que a sorte continua ao lado dele, e o Roland pede para o Prota o soltar um pouco, e que ele realmente não consegue se mover, e ele perde 50 de vida, e o Prota pede desculpa, e após o Prota soltar ele suspira aliviado, e o Prota enquanto olha o inventário dele, diz que isso foi apenas um saque de um chefe errante, e anteriormente, o Prota pergunta se o Roland não quer o corpo, e ele diz que é de bom senso que os NPCs não peguem itens de cadáver de monstro, e o Prota pergunta se então pode ficar com isso, e ele responde que sim, e o Prota o agradece, e diz que então ele não precisa se importar se ele fizer isso, e o Prota pega a calcinha dela, e diz uau, e após o Prota pegar a roupa dela, o Prota diz que esta é uma roupa divina, e pergunta ao Roland se ele não quer, e ele envergonhado grita que é claro que não, e o Prota
Prota diz certo e que ele é tão gentil, e no final, o Prota obteve a blusa da lingerie da Belial de rank S, e obteve 2 grandes chifres demoníacos, e obteve um ovo de Belial, e o Prota ainda consegue 13 moedas de ouro, 87 de prata e 39 de bronze. E o Prota pensa que tem um bug na conta dele, e que é uma pena não poder usar esses itens. E o Prota acha uma outra coisa, e chama o Roland no mesmo instante, e ele não entende nada. E o Prota acha uma fanfic mais 18 da Belial com o Lorde Demônio, e o Prota começa a ler, e no mesmo instante, Roland perde 300 de vida, e diz demônios nojento, e que ele não deve deixar este mundo cair nas mãos deles. E depois disso, o Prota pensa que depois de saquear tudo que o boss morto dropou, e que se fosse outra pessoa, ele ficaria eufórico, e que seria ótimo se ele tivesse a sorte ao criar uma conta, pois o Prota é incapaz de subir de nível, incapaz de equipar itens e incapaz de obter experiência. E o Prota pensa que agora que as coisas chegaram a isso, ele vai encontrar uma maneira de sobreviver primeiro. E ao se virar para o Roland, ele está cercado por uns monstros, e um dos monstros o morde no rosto e faz ele perder 50 de vida. E depois disso, o Prota diz que legal, e que se um dia ele pudesse crescer e ficar tão forte quanto ele. Passando-se um tempo, eles param, e o Roland todo ofegante diz que essa é a zona segura, e o Prota diz em pensamento, essa é a zona segura, e esse local é a Universidade Kang-Kian, para quem é nível 1 ao 10, e é o Distrito de Paz, e o Prota pergunta se essa é a escola dele. Já em outro lugar, alguém diz que a Belial falhou e morreu, e outra pessoa diz que isso é terrível, e que agora as coisas estão realmente ruins, e que elas têm que enviar outra pessoa para encontrar o Lorde Demônio que nasceu. E outra diz que apenas a Belial viu a aparência do Lorde Demônio no sonho profético, e que se até ela estava com problema, como que elas vão encontrar o Lorde Demônio? E essa é a líder dos 7 reis celestiais, e seu nome é Babilônia, e ela é um demônio nível 102. E outra mulher chega ali e diz para não entrarem em pânico, e ela também faz parte dos 7 reis celestiais, e seu nome é Memon, e ela é um demônio de nível 84, e é líder demônio de classe S, e ela diz que Belial deixou uma pista para elas antes de partir, e ela olha para o desenho e diz que contando que elas confiem nisso, elas podem reconhecer o Lorde Demônio, e não precisa se preocuparem, e a líder diz que ela chegou na hora certa, e ela pergunta se aconteceu mais alguma coisa, e a líder diz que de acordo com o demônio informante, Roland matou Belial, e deixou o local de nascimento do Lorde Demônio, e ele está indo em direção à zona segura do armazém, e tem mais uma pessoa com ele, e ela diz que isso quer dizer que a pessoa que ele está atrás pode ser o Lorde Demônio, e a líder diz que o demônio informante enviou para elas a aparência da pessoa, e que é assim que ele se parece, e mostra a foto do Prota desmaiado, e ela dá uma olhada e dá um tapa, e diz que não é nada parecido, e ela diz que muito bom, e que pelo menos isso prova que o Lorde Demônio não foi capturado por Roland, e está seguro, e que não há tempo a perder, e que é para reunir as pessoas que podem se mover, e que elas devem encontrar o Lorde Demônio assim que possível. E já de volta para o Prota diz uau, e pergunta se essa é uma zona segura, e que 2 flechas desabrocharam, cada uma em um ramo, e o Prota diz que tem tantas pessoas, e que tem muita gente, e Roland pensa que a atuação do Prota é realmente excelente, mas que um cara hipócrita que nem o Prota não faz ideia do que vai acontecer a seguir, e Roland diz que esse armazém da cidade universitária é uma grande armadilha, e é uma zona segura protegida pelos deuses com um dispositivo de sistema chamado Burst Kank, que pode selar todas as habilidades dos monstros, e Roland pensa que não importa o quão poderoso o monstro seja, ele será um peixe em barril, e que isso é determinado pelas regras do jogo, e assim que o Prota pisar na zona segura, ele poderá controlar e eliminar o Prota, e o Prota morrerá por conta de sua arrogância e ignorância, e ele, como a profeta disse, será um herói que liderará os jogadores para decapitar o Rei Demônio. E já na entrada da zona segura, um dos NPC diz se não é o herói Roland que irá liderar os jogadores para decapitar o Rei Demônio da profecia, e nessa hora, essas palavras tiram 50 de vida dele, e o outro diz que não esperava que o Supremo Roland os visitaria, e que é realmente uma honra, e Roland pensa que não diga isso, e que a identidade dele não é digna de ser mencionada, e o NPC diz que escutou que ele foi ao local de nascimento do Rei Demônio para eliminar o Rei Demônio no berço, e ele pergunta como foi, e o Roland morrendo de medo, manda ele não dizer nem mais uma palavra, e os NPC perguntam se ele já destruiu a criatura maligna em pedaço, e o Prota diz que na verdade, o irmãozão é esse tipo de pessoa incrível, e o NPC pergunta o que, e se o Prota só percebeu isso agora, e que o Roland é a esperança de Manking, Roland Lee, e que na profecia será ele que vai liderar os jogadores, junto para eliminar o Lorde Demônio, e o NPC pergunta se o Prota sabe sobre o ferrolho, e que isso ali que pode selar, e nessa hora, Roland vai com tudo, e diz que não prologuem a conversa ainda mais, e ele agarra o NPC pela gola, e pergunta se todos eles estão ansiosos para trazer a destruição a esse mundo, e o Prota fica em silêncio, e pensa que eles
realmente são próximos, e o Prota fica admirando. E depois disso, o Roland guia o Prota, e o Prota quase chorando, pensa que se ele pudesse se tornar um herói, que nem o Roland, forte e gentil. Entretanto, o então irmão bondoso está pensando em que ele pegou o Prota, e que só um passo, só mais um passo, e a vitória será das forças da justiça dele, e nessa hora ele empurra o Prota, e grita para o Prota sentir o imenso poder do sistema, e o Prota pergunta o que, e poder do sistema, e Roland fica pálido, e se pergunta se nada aconteceu, e o porquê, e que na verdade, não é que não aconteceu nada, e o Burger Kant começa a trincar todo, desde a base ao topo, e o Roland se pergunta se será que o Prota é uma existência que nem mesmo o sistema pode restringir, e o Prota diz que então, esse é o poder do sistema, e Roland fica em choque, e o Prota acredita que a conclusão seja que a zona segura é protegida por um sistema que possui poder absoluto, e uma vez que você está ali, você está seguro, e o Prota diz que bem, e que isso deixou a cabeça dele aliviada, e o Roland pergunta o que o Prota vai fazer, e nessa hora, uma luz vermelha se espalha pela zona segura, e essa luz vai passando por aqueles NPC, e junto vem um forte vento que até tira a peruca de um NPC na fila, e aqueles dois NPC de antes ficam sem entender o que é isso, e outras pessoas se perguntam o que houve e o que está acontecendo, e se por acaso é um ataque, e um dos NPC diz que acha que o servidor deu um lag, e o outro diz para o pessoal não ficar com medo, e que é apenas um pequeno lag, e que esta é uma zona segura, e eles estão protegidos pela proteção do sistema Burger, e contando que eles estejam dentro do alcance, aquilo irá os proteger, e eles estão absolutamente protegidos, e nessa hora ele pergunta se a torre de aço tinha aquele formato antes, e o outro diz que não se lembra, e que é esquisito, e o outro diz que de qualquer forma o pessoal não precisa ficar com medo, e que a esperança deles, o maior poder de combate da humanidade, Roland Lee, também está ali, e ele grita para o Roland e pede para ele dar um incentivo ao pessoal, e grita pelo Roland de novo, e o Roland cai no chão em desespero, e pergunta se isso é tão terrível assim, e o Prota fica sem entender, e ele pensa que para curvar o sistema em um formato de coração, só pode ser uma piada, e que ele tentou usar o Burger para punir o Prota com o poder do sistema, e ele imagina o Prota gigante, e o Prota se pergunta se é um mosquito, e ele diz que o Prota deu um golpe bem pesado, e ele foi moído até não sobrar nada, e tomou um hit kill, e que então essa é a diferença dos poderes deles, e que talvez eles devem apenas se render, e o NPC chama o Mestre Roland de novo, e o Prota pergunta se ele está bem, e que escutou que é apenas um lag, e não tem nada de errado, e o Prota pensa que nunca pensou que o Roland se assustaria por algo assim, e que é fofo, e o Prota diz para ele se recompor, e ele fica sem entender, e o Prota diz que ele é a esperança da humanidade, e como ele pode morrer de medo por algo assim, e que o jogo apenas começou, e o Roland fica em silêncio, e volta ao estado de desespero, e diz que isso é apenas o começo, e pensa que Lorde Demônio é um absurdo, e ele com raiva pergunta ao Prota o que o Prota quer, e que apenas o diga que nem um homem, e pergunta se pode ser, e o Prota pergunta se é com ele, e o Prota se pergunta se ele quer dizer das missões e recompensas, e se ele foi tocado com apenas algumas simples palavras de encorajamento, e o Prota diz para ele que ele está sendo tão formal, mas já que ele se ofereceu, o Prota diz que tem um pequeno pedido, e o Prota segura nas mãos dele, e ele soa frio, e já no meio da zona segura, o Prota diz que precisa aprender habilidade de produção se ele quiser sobreviver na zona segura, e o Roland pergunta o que, e ele diz em pensamento que pensou que o Prota teria algum pedido assustador, mas que o Prota apenas quer aprender habilidade de produção, e o Prota pergunta a ele se ele será o herói que irá liderar os jogadores para derrotar o Lorde Demônio, e o Prota diz que na verdade ele gosta de histórias de herói, desde que ele era uma criança, e que ele também se fantasiava e se tornava um herói, e vemos o Prota de Capitão América atacando o pai dele com um martelo, e o Prota diz que mas devido a uma anormalidade na conta dele, ele era um pouco confuso, mas já que o destino organizou o encontro deles, pode ser que não queira que ele desista, e o Prota diz que é por isso que ele não pode desencorajar, mesmo que ele leve a rota de produção, ele deve dar o melhor dele para ser um herói, e o Roland não entende nada, e o Prota pergunta se ele está disposto a guiá-lo, e o Prota diz que esse é o pedido dele, e o Roland pensa que o Prota é tão estranho, e então eles chegam até o mentor da habilidade culinária, Here, e ele pergunta se o tampinho do Prota, que nem sabe lutar, quer aprender habilidade de produção e pegar uns atalhos, e a mentora da habilidade de primeiros socorros, ele Bing Bing, pergunta quem iria querer lutar contra os monstros se fosse tão fácil, e o homem pergunta ao Prota se o Prota acha que as habilidades de produção irá dar muito dinheiro a ele, e ele diz que ao invés disso é preciso gastar muito dinheiro nas habilidades de produção, e que um jogador comum normalmente é cuidadoso para controlar os gastos quando começam, e eles podem ganhar 10 moedas de prata em algumas horas, mas isso só é o suficiente para aprender uma habilidade de produção elemental, e o Prota, enquanto mexe no inventário, diz que só tem isso,
isso? E o prota mostra o dinheiro dele, e quando o homem e a mulher se chocam, e o homem pergunta se é só 10 moedas de ouro, e rapidamente ele fica manso e chama o prota de chefe, e pede para o prota o perdoar, e ela diz que o prota tem uma coisa que pode fazer o prota ganhar muito dinheiro desde o começo, e que eles são NPCs com regras, e que não vão agradecer o prota só porque ele é rico, e que esse tanto de dinheiro é o suficiente para aprender essa habilidade, mas é ineficiente se o prota quer aumentar a proficiência rapidamente, e que agora que os dois mundos estão sendo fundidos por um curto tempo, todos são iniciantes, e os recursos estão acabando, e que os materiais necessários para melhorar as habilidades de produção não existem no mercado, e que o prota só consegue comprar isso de um NPC, e que se o prota quiser melhorar com vontade, isso significa jogar dinheiro fora, e é um pouco caro, e ele diz ao prota que ao invés disso, o prota deveria usar o dinheiro para equipamentos e subir de nível rapidamente, e com esse tanto de dinheiro, o prota pode escolher qualquer equipamento do melhor nível atual, e o prota diz e que ele tem os próprios motivos dele, e o prota se vira para o Ronald, e diz se não tem outro jeito, e o Ronald fica sem entender, e ele se pergunta por que o prota está olhando para ele, e ele diz Lorde Demônio, e que o prota o assusta e humilha, e se agora quer o dinheiro dele, e que um soldado preferia passar pela morte do que pela humilhação, e ele diz que não pode suportar isso, e ele diz ao prota que trouxe esse tanto de dinheiro com ele, e o prota disse que não é como se ele quisesse pegar o dinheiro emprestado com ele, e o prota recebeu 17 moedas de ouro e 3 de prata, que é aproximadamente uns 10.369 reais e um centavo, e a mulher diz que ainda não é o suficiente, e o prota encara o Roland de novo, e o Roland dá o casaco dele que vale 48,7 ouros, e a mulher diz que não é o suficiente, e ele dá a espada dele de 74,8 ouros, e ela diz que não é o suficiente, e depois dele dar quase tudo, ele está só de cueca, e ela diz que alguns fãs estão dispostos a gastar 99,7 ouros para comprar a cueca dele, e após ele perder quase tudo, ele pensa que o Lorde Demônio pegou tudo dele, e a mulher diz que ainda não é o suficiente, e que a habilidade de produção mais baixa é equivalente a uma habilidade de combate em rank C, e que não compensa treinar elas no começo, e o homem pergunta se o Roland não tem um relógio valioso, e o Roland diz que esse é um presente de maioridade que o pai dele o deu, e após o Roland perder tudo e ficar na parede, a mulher pergunta por que o Roland trata o prota tão bem, e ela diz que está chocada, e pergunta se ele pensa que o prota tem potencial, e o prota pergunta se é sério, e se ele realmente pensa tanto assim sobre ele, e enquanto o Roland espuma pela boca e pede para eliminar ele, o prota diz que queria ser um herói também, e que ele apoiou, mas o prota diz que nunca pensou que ele chegaria a esse nível, e o prota diz que isso é tão emocionante, e nessa hora a esperança da humanidade começou a odiar o mundo. Depois disso, a missão do NPC é para auxiliar os jogadores, e a missão do jogador é derrotar o demônio supremo, e que simplesmente sobreviver nesse mundo já não é uma tarefa fácil, e um pessoal pergunta se os 3 times foram dizimados, e o outro responde que não tem o que fazer quanto a isso, e enquanto o sistema dá um aviso para o prota que o inventário está cheio, e o prota diz que pode considerar de ter sorte por ter começado assim, e que é um golpe de sorte, e os itens que o prota possui são 2 poções de vida de novato, 3 poções de mana de novato, um ovo de Belial e várias figurinhas caseiras, e o prota tem 680 moedas de ouro e 23 moedas de prata, e o prota pensa que agora é aquele assunto importante que precisa ser resolvido, e o motorista grita com o prota e pergunta se ele vai entrar ou não, e que ele está saindo, e o prota diz que está indo, e após o prota descer, o prota diz que é isso, e que é o salão de encontro de times, e lá dentro o pessoal diz que ouviu falar que os membros do time já estão no nível 15, e outra pessoa diz que é alto, e o outro diz que se olhar o ranking de poder de combate, o time deles quase domina os 5 primeiros lugares, e que fora a distribuição de classe e a sinergia deles que é profissional, e dizem que eles enfrentam monstros de nível 6, e a outra pessoa pergunta se é sério, e a outra pessoa diz que é, e que o capitão era um jogador profissional antigamente, e o garoto ali diz que já que os suprimentos chegaram, eles vão embora, e seu nome é King Haoran, e sua ocupação é aprendiz de ladino, de nível 16, e ele é o segundo no ranking de poder de combate, e a garota diz que é difícil demais lutar contra monstros acima do nível deles, e que é melhor ter mais uma pessoa no grupo para terminar mais rápido, e ela pergunta o que o capitão acha, e ela é Lu Xiun, e sua ocupação é aprendiz de atirador, e seu nível é 15, e é a terceira no ranking de poder de combate, e o capitão a chama de idiota, e diz que adicionar mais uma pessoa significa dividir a XP entre mais gente, e que ele fez as contas e 4 pessoas é o melhor, e aparece outra garota, seu nome é An Liu, e sua ocupação é aprendiz de assassina, e seu level é escondido, e o capitão fala para eles se lembrarem que para um time profissional, eficiência é o mais importante, e claro, se qualquer um deles ficar para trás, ele joga fora e arruma outro, mesmo que seja a própria irmã dele, e ela diz que vai se esforçar o máximo,
e pede para o irmão dela não a demitir, e ela é Xiao Yuan, e que sua ocupação é sacerdotisa de nível 16, e é a quarta no ranking de poder de combate, e o líder diz que então eles vão dar o máximo deles, e que beleza, e o líder manda eles irem lá, e o líder recebe uma notificação, e é do Prota, e o Prota pediu para entrar no time dele, e ele se pergunta de onde veio esse bobão, e se ainda está querendo grudar nele, e ele recusa, e no mesmo instante aparece outra notificação do Prota, e ele diz que irritante, e recusa de novo, e aparece mais 3 notificações do Prota, e ele pensa que surpresa, e que o Prota não aparentava ser tão perspicaz, e ele recusa as 3 rapidamente, e na mesma hora aparece outra notificação, só que dessa vez o Prota pede para negociar com ele, e ele se pergunta se o Prota está pedindo para negociar com ele, e ele aceita, e diz que quer ver qual gracinha o Prota vai querer fazer, e eles entram na troca, e o Prota coloca 10 moedas de ouro, e o sistema avisa que a outra parte proveu 10 moedas de ouro, e a outra parte confirmou, e o líder em choque pergunta se são 10 moedas de ouro, e se isso é sério, e o porquê, e como é possível, e ele enquanto olha fixamente para o dinheiro, ele pensa que conseguiu economizar 2 ouros e 57 pratas no total, com todos os recursos dele de cálculo, e como que alguém pode ter 10 moedas de ouro agora, e isso é um presente para ele, e que pelo desfoque de recursos nos níveis baixos, e que aprender técnicas de combate exigia cálculo criterioso, e que só as habilidades-chave precisavam ser priorizadas, e ele se imagina com equipamentos de alto nível, e que 10 moedas de ouro seria o bastante para aprender todas as técnicas de combate atual, e preparar um conjunto completo de equipamentos de alta qualidade superior, e ele se imagina sendo invencível, e se tornando especialista de nível máximo, e que a velocidade de subir de nível e progressão pode ser 5 vezes maior do que é agora, e ele se pergunta como que é possível alguém o dar 10 moedas de ouro, e que não, e o que é mais estranho é realmente existir alguém nesse mundo capaz de dar 10 moedas de ouro, e ele se pergunta se será o jogador ranqueado em primeiro lugar, ou se é um novo tipo de golpe, e ele se pergunta se deve recusar ou aceitar, e ele rapidamente clica em aceitar, e diz que são 10 ouros, e quem recusaria isso, e ele recebe 10 de ouro, e ele fica em choque, e diz que realmente alguém o deu 10 moedas de ouro, e a irmã dele pergunta o que ele está fazendo, e a número 3 o chama, e nessa hora chega outra notificação, e o Prota pede para entrar no time dele, e ele diz Passando-se um tempo, o Prota vai até eles, e o líder pergunta se quer dizer que o Prota quer que eles o levem de volta para a casa dele para pegar alguma coisa muito importante, e o Prota diz que isso mesmo, e que ele perguntou para os guardas, e aquele lugar agora é ocupado por Tucorsauro do esgoto de nível 18, e que ele não pode ir sozinho, e que tem que contratar alguém para o levar, e a número 3 diz que sem sentido, e que eles estão indo atrás de rank, e eles não têm tempo para a caridade, e o líder em lágrima pergunta quanto que ela ficou tão sem coração, e ela pergunta o que, e ele diz para ela se lembrar que para um time profissional seguir em frente, a eficiência é o mais importante, e que eles aceitam essa missão, e ela pergunta quem é ele. Opa, bom, chegamos a mais um final de vídeo, e se gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e deixar o seu comentário, e até o próximo vídeo.